Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Magia de Lotus. Eu sou Bruno Monteiro e neste vídeo eu quero falar para vocês sobre um assunto que quem é dos anos mais antigos aqui, eu não sei se esse vídeo está aqui no canal ou não ainda, mas há muito tempo atrás, direto ao túnel do tempo, eu gravei um vídeo falando sobre a influência do ambiente externo para a gente ter uma vida mais tranquila, né? Então, se você é novo aqui no canal, você chegou agora, aqui no Magia de Lotus a gente traz espiritualidade, esses conceitos mais esotéricos para nossa vida, para a gente ter uma expansão de consciência, mas o objetivo principal é que todos nós estamos aqui nessa egrégora, possamos ter uma vida mais tranquila, leve e feliz. Esse é o objetivo principal aqui do Magia de Lotus, ajudar você que está aí do outro lado a mudar a sua vida, a transformar a sua vida, a reestruturar a sua vida. Assim como a flor de lótus, que ela nasce nos lugares mais inóspitos, né? Nos lugares mais lamacentos é que ela nasce. A ideia aqui é que não importa a situação que você está, não importa em que estágio da sua vida você está, aqui é o local para a gente poder fazer essa mudança de vida, para você dar a volta por cima. Levanta, sacode o poeira e dá a volta por cima, mas de uma forma leve e que te ajude você a ter uma vida mais tranquila também. Viver com tranquilidade. Esse é um dos objetivos principais aqui do Magia de Lotus. Viver com tranquilidade. Construir um estilo de vida mais leve e tranquilo. Então, gente, se você não é inscrito no canal, já considere, né, inscrever-se aqui no canal. Isso ajuda o canal a crescer, a aparecer para mais pessoas, tá? E já clica aí no curtir, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo. E vamos lá. Bom, primeira parte aqui que eu quero falar para vocês é aquela dúvida que muita gente tem. O ambiente externo, ele é o fator importante para ter uma vida tranquila e feliz? A resposta é não. Por exemplo, digamos que você mora num ambiente como esse aqui, ó. Esse aqui emana tranquilidade, emana paz, né? Esse ambiente aqui. Mas você está no local assim, sabe? Nesse lugar calmo, tranquilo, silencioso, com árvores, né? Você respirando esse ar puro, tal. Mas por dentro você está ali ansioso, você está agitado porque você não sabe como você vai pagar as contas do fim do mês, você está ansioso porque você não sabe como que você vai fazer com seu filho que não te obedece, você não sabe como que você vai fazer em relação ao seu trabalho, porque seu trabalho lá está mandando um monte de gente embora, você não sabe se você vai ser o próximo ou não. Enfim, você está no ambiente externo, ele é tranquilo. Se você olha e fala assim, nossa, que paz, que gostoso, que tranquilo, mas você não está tranquilo por dentro. A mesma coisa, a gente pode pensar o aspecto oposto, né? A pessoa que mora numa grande cidade, imagina lá no centrão de São Paulo, Avenida Paulista, você mora lá no meio do fervo mesmo. E aquele carro buzinando, e trânsito, e gente gritando, e criança chorando, e não sei o que, lá. E você tá lá no seu apartamento, zen, tranquilo, sabe? Pra você, o que está acontecendo lá fora não interfere na sua tranquilidade aqui dentro. Então, você tá no seu apartamento ali, você faz com que o seu ambiente externo também emane tranquilidade, mas você está tranquilo. Eu não sei como eu vou pagar as contas do fim do mês, mas eu sei que eu tenho capacidade de organizar minha vida financeira. Se vou pagar ou não, só vou saber depois, mas neste primeiro momento o que eu posso fazer? Eu posso organizar minha vida financeira, posso ver o que eu tenho de despesa, quanto que vai entrar, quanto que já vai sair. E é o que dá pra fazer. Eu consigo fazer uma renda extra, consigo vender um brigadeiro, sei lá o que. Tá? Percebe que
isso não é um momento ansioso, você não está, você está ali tranquilo. Quantas pessoas às vezes estão lá, mal tem o que comer, às vezes está numa situação assim, algum parente muito querido faleceu e a pessoa está tranquila, está plena. Por quê? Porque ela sabe, e esta é a primeira dica que eu trago aqui para vocês, primeiro conselho para ter uma vida tranquila e feliz, que é não se importar com aquilo que é externo a você, entendeu? Você não tem controle sobre o ambiente externo, você só controla aquilo que está dentro de você. Você não consegue controlar as situações do mundo. Um parente faleceu, não estou falando que você não vai chorar, que você não vai sentir dor, que você não vai sofrer. Vai, mas uma pessoa que vive uma vida tranquila, ela sabe que o que ela pode fazer, ela fez, dentro das circunstâncias que ela tem. Então, se aquele ente querido faleceu, faleceu. É a ordem da vida. Todos nós um dia vamos falecer. E essa pessoa já fez a passagem para um outro plano. É o momento de fazer essa passagem. E tá ok, entendeu? Vou sentir saudades? Vou. Mas é uma saudade boa. Uma saudade que não vai me fazer sofrer. E eu também não tenho o que eu fazer, entendeu? A pessoa morreu, e aí? Vou fazer o quê? Vou morrer junto com a pessoa? Entendeu? Ou, por exemplo, tá lá um monte de conta pra pagar e o que eu ganho não é suficiente para pagar. Na medida do possível, eu vou pagar o que dá para pagar. Agora, o que não der, fica para outro mês, renegocio, etc. Porque o que eu posso fazer, eu faço. Né? O que está dentro das minhas competências de fazer, eu fiz. Percebe que isso é ver com tranquilidade? Você ficar pensando em situações que estão externas a você, não vão te ajudar a ter uma vida tranquila. Você pode estar num lugar mais zen do universo, pode estar lá no monte do Tibete, lá junto com os monges, e você não vai ter uma vida tranquila. Você não vai conseguir tranquilizar, você vai ter aquelas sensações ansiosas, aquela coisa de eu preciso resolver, eu não sei o que eu faço. Isso não resolve. Você consegue controlar o seu barco, né? Eu gosto de falar para as pessoas com quem eu faço consulta e às vezes sai a carta da roda da fortuna, desculpa, sai a carta da roda da fortuna e eu falo assim, ó, você não consegue controlar o que está externo a você. Aqui essa carta, diferente do eremita, que é uma carta leve, zen, né? Só ele ali, aquele momento introspectivo. A carta da Roda da Fortuna é um caos. Pode ver que tem um monte de coisa. Enquanto do eremita não tem nada, a do Roda da Fortuna tem um monte de coisa. E a Roda da Fortuna vai falando justamente sobre as circunstâncias da vida, a instabilidade da vida. Hoje você pode estar em cima, amanhã você pode estar embaixo. A roda gira. A vida é dinâmica. Um dia é primavera, no outro é verão, no outro é inverno. E assim caminha a humanidade. Eu consigo mudar a minha vida? Não. Eu consigo fazer algo diferente nesse sentido? Não. Né? Eu não posso controlar as estações do ano, eu não posso controlar a instabilidade da vida, mas eu posso controlar o meu barco. Eu não consigo controlar o mar, mas eu consigo controlar o meu barco. Eu consigo manter a estabilidade no mar revolto, tá? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro. Se você ainda ficar muito preocupado com as pessoas, com as coisas, com as situações, etc, etc, você não vai resolver nada. Então, preocupe-se com o que você tem controle. E geralmente não, sempre, a gente só tem controle sobre o nosso interior, sobre como nós lidamos com as coisas da vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscar trazer a tranquilidade para si e definir para você o que é prioridade. O que é prioridade para você? Entendeu?
Porque às vezes a gente tem uma mania de ter conceitos, né? E achar que todo mundo pensa igual, todo mundo acha igual. Então, por exemplo, para mim, esse ambiente aqui é um ambiente tranquilo, é um ambiente que eu gosto, adoraria morar num lugar assim, entendeu? Mas isso é para mim. Agora, vai ter pessoas que querem ter uma vida mais tranquila, mais leve, mas isso daqui vai estressar a pessoa ao invés de tranquilizar. A pessoa fala, gente, mal tem internet aqui, como é que eu vou sobreviver num lugar desse, meu Deus? Então, percebe que a pessoa vai ficar mais estressada, mais nervosa aqui do que se estivesse no centro da cidade? Então, assim, o que é tranquilidade para você? O que você precisa ter na sua vida? Faça uma listinha. Faça uma lista. Para viver uma vida com tranquilidade, para ter uma vida com tranquilidade, eu preciso de. Aí você coloca. Tarará, 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 aí você coloca. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Para ter uma vida com tranquilidade, uma das coisas que eu preciso é estar em paz comigo mesmo. Eu preciso estar ali em paz comigo e não ficar degladiando comigo mesmo, sabe? Eu não tenho uma vida tranquila quando o Bruno, briga com o Bruno. Tipo assim, o Bruno entra em fight com o Bruno, entendeu? Eu não consigo, eu preciso estar íntegro. Eu preciso que eu como um todo esteja bem, entendeu? Eu preciso estar em contato comigo e estar em paz comigo, sem ficar degladiando, tá? Esse é um ponto. Um outro ponto, por exemplo, que é importante para mim para eu ter uma vida com tranquilidade, é ter momentos de introspecção, ter momentos de estar só. Lógico que não é ficar sozinho o dia inteiro, não falar com ninguém, não sair com ninguém, não interagir com ninguém. Não, mas eu preciso ter momentos de introspecção para que eu possa respirar, para que eu possa olhar para mim, entendeu? E cuidar de mim, tá? Então faça uma listinha. O que é tranquilidade para você? Para você ter uma vida tranquila, o que você precisa ter? E primeiro, comece listando coisas internas. Eu preciso ter isso, mas internamente falando. Você com você mesmo. E aí depois você pode listar, por exemplo, para mim ter tranquilidade, eu adoraria ter uma casa no campo, assim, 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 assado. Ótimo, mas perceba que as coisas externas, elas são por último. Primeiro, a gente precisa cuidar da gente. Então, olhe para você e fale, para ter uma vida tranquila, eu preciso, e assim, lembre, e agora eu vou para a terceira dica, priorizar-se. Como assim, Bruno, priorizar-se? Você precisa olhar para você em primeiro lugar. Você precisa parar, olhar e ver quais são as suas necessidades, o que você precisa para ter uma vida tranquila e feliz. Entendeu? E este você é você. Não é seu filho, não é seu marido. Para ter uma vida tranquila, eu preciso que meu filho esteja numa faculdade federal lá. Ok, você pode até colocar isso no seu hall de coisas. Mas se seu filho vai estudar numa escola federal ou não, se seu filho vai se formar ou não, isso não compete a você. Você não tem controle sobre isso. Você pode ir meio que guiando para que isso aconteça. Você pode colocar ele nas melhores escolas para estudar, você pode ajudar ele fazendo o melhor cursinho pré-vestibular para fazer. Isso você pode fazer agora. Primeiro, você tem que saber se ele quer isso ou se ele não quer. E segundo, se ele quer, é só com o tempo vai saber se ele vai conseguir passar ou não. Então, assim, viver com tranquilidade é um processo, não é do dia pra noite. Você não vai, tipo assim, hoje minha vida é um caos, amanhã minha vida é uma vida leve, tranquila. Mesmo se você ganhar na Mega Sena, sua vida não vai ser tranquila do dia pra noite. Por quê? Porque o que causa o desconforto, o caos no nosso dia a dia, na nossa mente, é muito coisas externas. São coisas que a gente quer ter controle, mas não consegue ter controle. Esse é o ponto. E a gente não tem controle sobre, outras pessoas.
Não adianta você querer que seu marido seja assim, seu marido faça assado, não adianta, entendeu? Você pode falar, você pode dialogar com ele, entendeu? Mas que se vai mudar ou não depende dele. Seu filho, eu queria que meu filho fosse médico, tarará, tarará. Ele às vezes não é o que ele quer. E se for, que bom. Se não for, que bom também. Perceba que tranquilidade é isso. É você entender que você pode até querer algumas coisas boas, não são coisas ruins. Você quer coisas boas para as outras pessoas, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para o seu vizinho, etc. Mas tem que entender que isso não está no seu controle. Você não consegue dirigir o barco do seu filho, o barco do seu marido. Só eles podem dirigir a vida deles. Por isso é importante priorizar-se. O que é que eu posso fazer que eu tenho controle? Entendeu? Isso é o mais importante. O que é que eu tenho controle? Como eu falei, você tem controle do seu barco, você não tem controle do mar. Então, as situações lá fora, como eu falei, como é que tem pessoas que conseguem ter uma vida tranquila, zen, no meio lá da Avenida Paulista, aquele forfé. Ué, as pessoas conseguem isso porque elas entendem que o que está acontecendo lá fora, ela não pode mudar. Ela pode até mudar se ela quiser, mas se ela tiver condições. Mas enquanto eu estou aqui, é para você pensar assim, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo meu. Eu adoraria morar assim, ó, um lugar assim, mas digamos que eu tô morando lá no centrão de São Paulo. Aquele caos, aquela, como eu falei, bagunça e gente gritando e não sei o que, criança chorando, e ambulância, não sei o que, nossa, aquele caos. Eu não gosto, eu não ia me sentir bem. Mas para eu ter uma vida tranquila, enquanto eu estou nessa situação, eu preciso, tipo assim, olha, essa bagunça lá fora não tem o que eu fazer, entendeu? Não tem como eu mudar, entendeu? É uma coisa externa, é uma coisa que está fora de mim. O que eu posso fazer o que eu posso fazer aqui no meu ambiente interno, pode ser a minha casa. O que eu posso fazer na minha casa para deixar ele mais tranquilo? Então, eu coloco ali uns cristais, coloco umas plantinhas, coloco aromas para deixar o ambiente mais gostoso. Eu mesmo ponho um fone de ouvido e ouço mantras, ouço meditações, faço minhas orações, fico ali em um momento de silêncio, ponho o fone de ouvido mesmo que não esteja tocando música, mas com aqueles ruídos brancos, né, para poder ler um livro tranquilo e meio que, abre aspas, foda-se o que tá acontecendo lá fora, entendeu? Porque é outra coisa também, gente. Se você quer ter uma vida tranquila, tem que ligar o foda-se, gente. Precisa ligar. Não tem jeito. Você precisa, tipo, dane-se, não quero saber. Entendeu? Porque às vezes a gente fica, mas tá, sei lá, aconteceu um acidente lá na avenida perto de casa, não sei o que. A pergunta que não quer calar é: você pode fazer alguma coisa de concreto nessa situação? Se você for lá, além de estar lá, o que você pode fazer? Você consegue ajudar praticamente a situação? Você consegue ir lá e ligar para uma ambulância, socorrer um ferido, às vezes você é um médico, uma enfermeira, aí tudo bem. Mas se você é só um mero curioso, que ao invés de ajudar a pessoa, fica lá filmando a pessoa lá morrendo, agonizando, pra quê? Entendeu? Então você não precisa se preocupar com o que está acontecendo lá fora se você não pode fazer nada. Se você pode e quer, você pode e quer fazer. Então vai, entendeu? Agora, se você não tem controle, não adianta. Um exemplo atual, real. O tarifaço do Trump é esse tarifaço horroroso está acontecendo. Gente, dá até irque de você entrar na internet e ver. Aí começa o pessoal da direita falando lá. Aí vem o pessoal da esquerda, né? Aquelas disputas políticas enormes. E eu não estou falando aqui que você não deve ter posicionamento político. Deve sim. Você deve ter, mas são coisas muito diferentes. Por exemplo, eu chegar e falar, eu sou de esquerda, eu voto no pessoal de esquerda é uma coisa. Outra coisa é ter colegas, pessoas que são de direita e começar
a degladiar com eles porque temos pensamentos diferentes. Entende? Por exemplo, eu tenho a minha forma de pensar, tenho a minha forma de pensar politicamente, e é assim que eu penso, pronto, acabou. Mas eu não vou ficar, se chegarem uns colegas ali que pensam diferente de mim, eu não vou ficar degladiando. É a forma de pensar, é a forma de agir, e pronto, eu não, sabe, gente, a mesma coisa a religião. Se tem uma coisa que eu odiava, detestava de morte, quando eu vivia na igreja católica, era o proselitismo. Entenderam? Proselitismo, acho que é isso mesmo. O que é proselitismo? O proselitismo é justamente você convencer outra pessoa de que o seu Deus é o certo. Só encontra salvação se você vier para minha igreja. Se você vier adorar o meu Deus, aí você encontra salvação. Os outros deuses, as outras entidades divinas, não é coisa do demônio, sei lá o que. Isso é proselitismo. E eu queria morrer por quê? Porque, gente, tudo bem, eu, na época, né? Eu sou católico, tá? Eu acredito que Deus é esse, Nossa Senhora é isso, né? Eu acredito nisso? Ok. Se o vizinho do lado acredita na pombagira, no orixá de não sei o que, ótimo, é a religião dele. Se eu não acredito, é outros 500, entendeu? Esse é o problema. Cada um tem o direito de seguir a religião que quer, ter o posicionamento político que quer, mas sem ficar brigando com o do coleguinha, sabe? Isso também exausta, deixa a gente exausto, deixa a gente, né, a gente perde um pouco a tranquilidade com isso, tá? Então, recapitulando, primeiro ponto, você precisa saber o que você pode controlar e o que você não pode controlar. E você tem que focar no que você pode controlar. As circunstâncias em volta, você não pode mudar. E ponto. Acabou. Segunda coisa, você precisa, mesmo que você esteja num ambiente que esteja muito caótico, você precisa buscar essa tranquilidade dentro de você e estar dentro de você, não estar fora de você. Entendeu? A tranquilidade ela vai estar dentro, não vai estar fora. Então, você pode estar maior briga, maior caos lá fora, mas você consegue se centrar e se conectar consigo. Terceiro ponto que eu falei, o priorizar-se. É você priorizar você. É você olhar para você e falar assim, olha, isso daqui eu tenho controle. Lembra que eu falei do controle? Eu tenho controle. Eu posso mudar. Eu quero mudar. Beleza. O que eu não tenho controle, é sempre assim, o que eu não posso controlar, controlado está. Sabe? Basicamente isso. Bom, vamos para o quarto ponto agora. O quarto ponto é organizar o ambiente externo de forma a se adequar ao ambiente interno. Lembra que eu falei que não é o meu caso, né? Porque eu moro numa cidade que é meio termo. Não é nem zen assim, tão pacata, mas também não é um centro de São Paulo. Mas se você estiver num ambiente em que o seu redor é muito caótico, a sua volta é muito bagunça, faça com que o seu ambiente interno, sua casa, seu lar, seja seu refúgio. A sua casa precisa ser o seu refúgio. Para você sair desse universo caótico, eu tenho que vir para cá. Aqui é o meu lugar, aqui é onde eu descanso, aqui é onde eu consigo me conectar pessoalmente, espiritualmente, tá? Isso é muito importante, meus amores. A gente precisa olhar mais pra gente e olhar para o nosso ambiente em volta também, interno de casa, e transformar ele num reflexo de nós. E aí vamos para o último ponto, que é o quinto ponto, que é você precisa, e esse é o principal de todos, o primeiro e o último são os principais, que é você tem que emanar os seus valores em tudo que você faz. Então, por exemplo, quais são os seus valores? Entendeu? Anota quais são os seus valores. Entendeu? Então, você já anotou, claro, que para você ter uma vida com tranquilidade, você precisa de tal coisa. Agora, quais são os seus valores? Os meus são tranquilidade, liberdade,
felicidade, justiça, mas tranquilidade e liberdade são os dois mais importantes. Para mim, se eu estou num lugar em que eu não tenho liberdade, que eu não tenho a tranquilidade para fazer as coisas, para mim não serve, de alguma forma tem que sair dali, entendeu? Então eu quero ter um ambiente, relacionamentos, pessoas, situações que lidem com tranquilidade e liberdade. Se eu não tenho liberdade, seja ela qual for, e tranquilidade também, para mim não serve. Então quais são os seus valores? E reflita esses valores em tudo que você faz. Nos seus relacionamentos, por exemplo, supondo que sejam os mesmos que o meu. Por exemplo, o meu namoro, o meu casamento, ele me propicia liberdade, eu sou livre, se eu quiser, tipo assim, não deu certo, quero ir embora, eu posso ir embora sem correr risco de morrer, porque não quero deixar eu sair. Não, eu tenho essa liberdade. Da mesma forma que eu vim, eu posso ir. É a mesma coisa com ele também. Se ele quiser sair, assim, a liberdade é um requisito. Tranquilidade, um relacionamento tranquilo, aquele relacionamento que tá toda hora brigando, degradando, entende? Uma discussãozinha aqui, uma discussão ali, toda relação tem, mas ficar brigando constantemente, entende? Então, pra mim é muito importante isso. A casa, o lar, né, o ambiente, ele é um ambiente que me propicia liberdade. Eu consigo ficar livre, assim, não precisa ficar me importando com o que vão ver, o que vão deixar de ver, o que acham que não vão deixar de achar. É um ambiente tranquilo, né? É um ambiente que tem árvores, que eu possa ficar ali respirando um ambiente mais zen, tranquilo. Meu trabalho ele me propicia liberdade, no sentido de não tem uma chefe, fica ali o tempo todo, faça isso, faça aquilo, e aí, já fez, já terminou, não terminou? Gente, é horrível. Pra mim, eu quero morrer quando já trabalhei, na onde eu trabalho, como eu falei pra vocês em outros vídeos, faz 10 anos mais de 10 anos que eu trabalho na mesma empresa. Mas antes de trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, anteriormente, eu trabalhei numa empresa que, pelo amor de Deus, assim, eu só trabalhava precisando de dinheiro, porque era muito assim, você tem que fazer isso, eu não suporto cobrança. Não suporto cobrança. Sabe? Eu faço o meu trabalho. Você não pediu para fazer isso, então deixa que eu faço na hora que tiver de acabar, acabou. Eu entendo que existem prazos, qual que é o prazo? Tal dia, tal dia. E esse negócio de tudo é urgente, quer ver eu morrer? É tipo, tudo é urgente, tudo é para ontem. A função que eu exercia nessa mesma empresa que eu trabalho hoje, meu problema era esse. Eu fiquei doente por causa disso. O excesso de cobrança. O excesso de tudo é urgente, tudo é pra ontem. Não tem isso, gente. Cadê o senso de prioridade? Cadê o senso de organização? Que bagunça é essa? Não, não é urgente. Chegou um ponto em que eu falei, ou eu saio ou eu vou morrer. Entendeu? Porque não batia. Falava, gente, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu fazia a função de compras, tá, gente? Quem é comprador, se tiver algum comprador assistindo esse vídeo, depois fale se você também sofre processo de cobrança. Digamos que eu quisesse comprar esse material aqui. Alguém quer comprar esse material. Aí chega pra mim e fala, isso aqui é urgente. Só que aí eu vou ver, esse material aqui é um material que, primeiro, dava muito bem para ter pedido muito antes. Não sei porque pediu só agora. Começa por aí. Segundo, não é urgente. Se esperou até agora, espera mais 9 meses, um ano, espera quanto precisar de esperar. Entendeu? Não quer dizer que eu não vá comprar, mas não é a prioridade. Agora, por exemplo, tá, isso é uma situação de urgência que aconteceu quando eu fazia essa função. E isso é urgente mesmo. Teve um problema lá no setor de automobilística, né? Da escola, que é uma escola técnica, tá? Só para contextualizar. E aí teve um problema e teve curto-circuito. Deu curto-circuito lá e tal, deu uma pane lá no negócio lá. Alguém conseguia prever que ia dar curto-circuito? Alguém tinha como saber que aquilo ali ia acontecer? Vai ter gente que vai falar assim, mas eles podiam ter feito manutenção preventiva, tá? Eu compreendo que tem esse lado mesmo. Mas percebe que a circunstância aconteceu, aí de fato é uma urgência. Porque
Primeiro, como é que o professor vai dar aula se nada está funcionando? Se corre risco até de pegar fogo lá naquele lugar. Então, preciso contratar manutenção urgente. Isso é urgente, entendeu? E foi assim, gente, fala assim, é uma das poucas coisas que eu posso considerar que foi urgente. Até uma dica aqui para vocês, já que a gente está falando de viver com tranquilidade, uma dica que eu dou para vocês aqui faça a matriz de urgência e importância. Tem um nome, mas não vou lembrar agora, depois se eu achar, eu coloco aqui embaixo para vocês. Como é que é essa matriz de urgência e importância? Você vai dividir em 4 quadrantes, né? Você faz um quadrado e divide em 4 quadrantes. Aqui é o lado da urgência, aqui é o lado da importância. Urgência e importância. Aí você vai lá no primeiro quadrante. Aqui fica menos urgente, mais urgente. Menos importante, mais importante, tá? Então, menos mais, tá? Então, vamos começar. Ele é o mais importante, é o mais urgente, mas é o menos importante. Tá? Porque tá aqui ele é muito urgente, mas não é nada importante. E aí, eu faço isso primeiro ou não? Bom, se não é importante, é urgente. E aí, eu sempre faço aquela pergunta, urgente para quem? Para quem que é urgente? Entendeu? E aí, se tá ali nesse quadrante, é porque com certeza não é urgente para mim. Uma certeza que eu tenho absoluta. Se tá ali é porque não é urgente para mim. Pode ser urgente para o mundo inteiro, para mim não. Vou dar um exemplo chulo aqui, um exemplo bem bobo. O tarifaço do Trump, não sei o que, não sei o que. Que o assunto ultimamente é só isso, né? É urgente? Para as outras pessoas pode ser. Pode ser uma coisa urgente, imagina. Aí vai tudo ficar caro, que não sei o quê. Não estou dizendo que não me afeta. Afeta também, afeta todo mundo. Mas esse senso de urgência de resolver as coisas não é para mim. Lembra que eu falei lá na primeira dica? É algo que eu tenho controle? É algo que eu consigo fazer alguma coisa em relação a isso? Não, então dane-se. Tá? Dane-se, eu não quero nem saber. Por quê? Porque é urgente para o mundo, mas para mim não é. Então por isso que ele é menos importante. Então, é que ele vai fazer em algum outro momento. A outra do ladinho, né, o quadrante do lado. Ele é muito urgente e é muito importante, ou seja, ele está no muito. Muito urgente, a urgência é alta, a importância é alta também. Aí sim, a prioridade de tudo. E essa matriz a gente usa muito para definir prioridades na hora de agir quando tem muita coisa a fazer. Se é muito urgente, é muito importante. Primeiro que urgente, né? Eu nem gosto, sabe, gente, eu não gosto de usar a palavra urgência, eu detesto usar essa palavra. Mas se é urgente é porque, tipo, era pra ontem, né? Digamos assim. E é muito importante. Então, assim, e é importante pra mim também. Perceba que quando a gente fala de tranquilidade, de viver com tranquilidade, a gente tá falando de nós, de eu com eu, entendeu? É urgente pra não sei quem. É importante pra não sei o quê. Não sei o que, não sei quem. Não me interessa. É importante para mim, vai afetar a mim ou o que eu tô fazendo de alguma forma, aí é importante, aí é urgente. Mas parece meio egoísta, não é egoísmo, tá? Eu lembro que quando eu falei do terceiro ponto, que era priorizar-se, né? Lá muito atrás, né? Eu lembro que eu falei pra vocês que esse vídeo foi lá em 2020. Eu lembro que tinha gente que, nossa, queria morrer. Como assim? Que você não é mãe? Porque se fosse mãe, você saberia o que é ter um filho, você saberia o que é se doar pelo filho. Ou então tinha gente que falava assim, porque não sei o quê, porque você não tem uma pessoa. Gente, e isso é insano. Você falar que você vai deixar a sua vida, você daria a sua vida pelo seu filho, daria a sua vida para não sei quem, é insano, gente. Não estou falando que você não vai cuidar, você não vai zelar, preste atenção. Você amar seu filho, amar seu marido, amar sei lá quem, e você cuidar, você zelar, você dar um bom, tudo que você pode dar de bom para aquela pessoa você vai dar, perfeito, e tem que fazer, porque é uma pessoa importante, lembra? Ela é importante para você,
entendeu? Agora, ele não, você tem que entender, principalmente quando a gente fala de relacionamentos, a outra pessoa é outra pessoa. Você pode fazer aquilo que está no seu alcance para fazer bem para aquela pessoa. Mas viver em função da outra pessoa, viver pela outra pessoa, isso não dá, gente. Isso é assim, surreal, entendeu? Então já começa falando assim, se você é as pessoas que tipo, ai, eu vou deixar minha vida, porque se fulano morrer eu morro junto. Então, nem fique nesse vídeo, já vá para outro lugar, porque aqui são para pessoas que querem se cuidar, querem cuidar de si, porque só pode amar outra pessoa, só pode cuidar da outra pessoa se você cuida de você primeiro. Você precisa se cuidar, você precisa se amar, você precisa olhar para você, priorizar você. Priorizar não é que você não vai fazer outras coisas. As pessoas têm um senso, a gente está num mundo tão doente que as pessoas acham que tudo tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Por isso que está todo mundo assim, doente, ansioso, estressado. Por quê? Porque é tudo no mesmo tempo. Não dá. O tempo ele é limitado, você é uma pessoa só, você consegue fazer uma coisa de cada vez. Nem o Windows, gente. Essa coisa de multitarefa surgiu quando surgiu esse negócio do Windows, né, do computador. E essa ideia de multitarefas. Gente, o Windows, ele não faz tudo ao mesmo tempo. Não pense que seu computador, porque você está ali com o e-mail aberto, você está com o sistema da empresa aberto, você abriu uma página da internet, abriu umas 5 páginas da internet, né? E é tudo ao mesmo tempo. Não é. É que para nós dá a sensação de tudo ao mesmo tempo, mas o computador não faz tudo ao mesmo tempo. Se você abriu aqui, abriu uma página aqui, aí você abriu o Excel, o que o computador faz? Esse daqui fica em segundo plano, esse aqui fica no primeiro plano. Esse daqui, que é o que você tinha aberto primeiro, fica em stand-by, ele fica ali aguardando, enquanto você está mexendo nesse. Ah, fechou o Excel, abriu uma outra pasta. Aquela pasta vem, os outros dois ficam em segundo plano. A hora que você clicar para abrir, ele vai abrir, a pasta fecha e fica no segundo plano. Entendeu? É assim que funciona. Multitarefa não é que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Nem as máquinas fazem as coisas ao mesmo tempo. Elas fazem uma coisa por vez. E se elas fazem mais de uma coisa, é porque uma dessas coisas está em stand-by, está no segundo plano. Primeiro ela vai fazer isso, para depois fazer aquela outra coisa. Entendeu? É assim que a gente faz. E priorizar é isso. É a gente olhar pra gente, primeiro as nossas necessidades primeiro, e cuidar da gente. É aquela história do avião, né? Que a moça fala, quando caem as máscaras, né? Você coloca primeiro em você, depois você coloca no quem tá do seu lado. Por quê? Porque você precisa garantir a sua vida primeiro. Porque se você não se salva, você acha que vai salvar o outro? Não, você morre, o outro morre também, não adianta nada. Entendeu? Então, primeiro você tem que cuidar de você. E priorizar é você tornar primeiro. Não quer dizer que você não vai dar atenção às outras coisas, às outras pessoas. Os outros ficam em segundo plano. São segundo. Primeiro você, depois os outros. Entendeu? Então, só pra gente concluir esse vídeo aqui, para não ficar um vídeo extensérrimo, né? Para viver com tranquilidade, primeira coisa, o mundo externo, as coisas externas, elas ajudam a gente a ter uma vida mais tranquila. Então, por exemplo, se, como eu falei, se eu morar num lugar assim, pra mim, lembrando, a tranquilidade ela é muito subjetiva, cada um tem seu senso de tranquilidade. Pra mim, facilita eu ter uma vida mais tranquila. Se eu tivesse um lugar assim com um rio, um campo, uma casinha simples, piriri, pororó. Isso ajuda. Mas não é o principal. Como eu falei, a tranquilidade tem que estar com a gente onde a gente estiver. Se eu estiver lá no centrão de São Paulo, no centrão de uma grande cidade, bombando, com um monte de gente falando e tal, eu tenho que manter a tranquilidade, eu tenho que estar tranquilo. Se o mundo lá fora tá caindo, tá desmoronando, tá caindo bomba, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho uma amiga minha que entende muito de temperamentos, que é a Mari, e ela fala bastante de temperamentos e eu comecei a estudar temperamentos por causa dela, que até então nem sabia o que era temperamento. E o meu temperamento é fleumático, né? É o que mais se destaca, né? Não é que a gente não tem os outros. É tudo na vida. Às vezes a gente fala assim, signo. Ah, eu sou Sagitário.
Não é que eu não tenho os outros signos, a gente tem um pouquinho de cada um, mas o principal é esse, né? E não é à toa que eu gosto de liberdade, né, gente? Sagitariano adora liberdade. E o temperamento que eu me destaco é meio fleumático. O que é um temperamento fleumático? O temperamento fleumático, ele é como a água, né? Ele é leve. Então, tipo assim, é zen, é tranquilo. Pode estar caindo o mundo lá fora e aqui continua do mesmo jeito. Só que tem um porém, né? Como tudo na vida tem o seu lado ruim. Quando também explode, quando vai explodir, aí é uma tsunami. Então, tipo assim, eu tô bem, tô zen, taranã, beleza. Mas se eu explodir, né? Depois eu conto em outros vídeos umas situações familiares que eu tive, até mesmo porque eu quero trazer aqui assunto de pessoas tóxicas, né? Como a gente lida com pessoas tóxicas. Aí em outros vídeos eu falo melhor. Mas aí as pessoas já sabem. Eu posso não falar nada, eu fico quieto, só vou ouvindo. Bem certinho, só vou ouvindo. Só vou relevando. Mas quando eu pego pra falar também, eu puxo tudo desde lá do passado. Trago lá do passado, trago e falo um monte. Assim, não é um áudio que eu mando, é um podcast. Eu não mando um áudio, mando um podcast pra pessoa ouvir. Porque aí eu falo tudo que eu quero falar. Falo tudo, misturo e vai, aí é aquela coisa. Entendeu? É uma tsunami mesmo. E eu falo que sou bem fleumático nesses pontos, porque eu sou bem assim, ó, uma água bem tranquila, bem zen. Mas se for perturbando, enchendo o saco, irritando, é igual, vocês sabem como é que se forma um tsunami, né, gente? A tsunami, ela começa assim, é o recuo do mar, né? O mar, ele vai recuando, e aí forma aquelas ondas gigantescas e proof. É desse jeito. Vai indo, vai enchendo o saco, vai irritando e vai só aumentando, vai só aumentando. Vai só, quando eu vejo, alaga a cidade inteira. Entendeu? É isso. Então, assim, cada um tem esse temperamento, cada um tem isso. A gente vai fazer outros vídeos aqui que eu gosto muito desses assuntos, vou trazer aqui pra vocês também, pra compartilhar com vocês. Mas viver com tranquilidade, gente, passa por esses 5 pontos. Então, só recapitulando. Primeiro, o que acontece por fora, você não tem controle. Você não tem controle sobre situações, você não tem controle sobre o seu vizinho, você não tem controle sobre a sua cidade, você não tem controle sobre o seu país, que dirá o mundo. Você não tem controle sobre seu filho, você não tem controle sobre seu marido, você tem controle sobre você. Sobre você e como você reage às situações. Né? Então, tipo, tá tendo um tsunami, uma bagunça ali. Como é que você reage diante disso? Isso você tem controle. E você vai focar nisso, no que você tem controle. Segundo ponto. Você precisa trazer a tranquilidade para sua vida. Você precisa fazer com que a tranquilidade, mesmo que não tenha fora, como eu dei o exemplo, né? Se você estiver morando no centrão de São Paulo, aquele monte de criança chorando e gente gritando, e buzina de carro, e não sei o que, não sei o que. Mesmo que você esteja num lugar assim caótico, você precisa estar tranquilo, você precisa ter instrumentos que te façam estar mais tranquilo. Como eu falei, né? Se eu estivesse morando num lugar assim, colocaria um fone de ouvido, ficava ali ouvindo mantras, ficava ouvindo meditações, estudava alguma coisa, ficava ali, sabe, trazendo o silêncio para dentro da minha casa. E vocês sabiam que às vezes, isso é muito interessante, tem várias pessoas que eu conheço que é assim, que às vezes mora, você fala assim, meu Deus, a pessoa mora na avenida mais movimentada da cidade, aquela avenida que trânsito o dia inteiro. E você entra no apartamento da pessoa, nossa gente, é um silêncio, nem parece que tá naquele lugar. Entendeu? Então, às vezes, tudo depende de como você organiza, tudo depende de como você arruma, tudo depende de onde você vai ficar, entendeu? E aí o caos tá lá fora, tá lá na rua, tá lá na avenida, deixa lá. E você traz a tranquilidade para dentro de você. Como eu falei, faz essa listinha, deixa eu fazer a listinha. Para ter uma vida com tranquilidade, para viver com tranquilidade, eu preciso de 2 pontos. Aí começa. O que você precisa para ter uma vida com tranquilidade? Preciso disso, disso, disso. E sempre coisa que é pra você, você com você mesmo, que não depende de coisas externas. Então, tipo assim, para viver com tranquilidade, eu preciso ter momentos de introspecção, ter momentos sozinho.
Ah, para ter uma vida com tranquilidade, eu preciso, sei lá, ter momentos para cozinhar, fazer as comidas que eu gosto. Tipo assim, eu amo cozinhar, então eu tenho que ter no dia aquele momento para ser Masterchef, né? Quero ter momento ali cozinha, ou sei, sabe? Ter aquilo que traz para você tranquilidade, que você fica assim zen, tranquilo, tranquila, né? E deixar de lado aquilo que não tem como você controlar. Terceiro ponto, priorizar, ou seja, priorizar você, priorizar aquilo que você pode fazer, priorizar as suas coisas, priorizar tudo aquilo que você tem controle. O quarto ponto é você começar a, na sua casa, no seu ambiente externo, que é o ambiente mais próximo, transformar a sua casa no seu refúgio. Então, tipo assim, a sua casa pode estar, no, como eu falei, no lugar mais caótico, mas a sua casa precisa ser calma. A sua casa precisa ter tranquilidade. Então, o que, que vai trazer tranquilidade para você? Ah, é colocar flores, é colocar cristais, colocar imagens, sei lá, entendeu? Aquilo que você achar que vai emanar tranquilidade para você, você faz e coloca na sua casa. E por fim, e não menos importante, é você definir aquilo que é importante, aquilo que é urgente. É você aprender a trazer seus valores para a sua vida, definir seus valores. Como eu falei, no meu caso, meus dois valores principais é tranquilidade e liberdade. São os dois principais. Então, como eu dei o exemplo do quadrante lá de urgência e importância, né? Acabei nem falando dos dois últimos, né? Falei só dos dois primeiros, né? O é urgente, mas não é importante, é importante e é urgente. Aí, gente, embaixo é assim, né? É simples. Esse quadrante aqui, que é o penúltimo, né? Se fazendo assim, é o terceiro, que tá aqui, bem aqui no ângulo de 90 graus aqui. Esse quadrante aqui é o menos importante, o menos urgente. Gente, isso daí não é, sabe, aquela coisa que nem precisa nem estar na sua vida, você pode até jogar fora, entendeu? Pode descartar na hora, porque se não é importante e muito menos urgente, para que tá ali? Entendeu? Você pode até colocar ali, mas assim, para aquele momento que você não tem mais nada para você fazer. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero assistir série Netflix. A série Netflix é importante? Não. É urgente? Não. Mas eu vou deixar aqui nesse quadrante porque a hora que eu tiver mais, tipo, é uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, assim, quero assistir uma série, então, beleza, entendeu? Não é que não é pra você fazer nada desse quadrante, mas não é, é o menos relevante, tipo assim, numa escala de prioridade ele é a última. E do lado de cá, ele é muito importante, nada urgente. O ideal é esse daqui, esse último quadrante aqui. Esse daqui é o sonho de consumo. Tudo que é importante para você fazer, mas que não é urgente, não é para ontem. Então, a prioridade mesmo é o que é importante e urgente. Em segundo lugar, seria esse, que é importante, mas não é urgente, mas é importante para mim, então tem que fazer. Num terceiro momento, aquilo que é urgente para os outros, né? Porque se não é importante para mim, é urgente para os outros. Então, vou fazer, mas perceba, no terceiro momento, depois que eu fiz o que é importante para mim, que é urgente para mim, mesmo que não seja urgente, mas é importante para mim, aí sim eu vou ver o urgente dos outros lá. Ah, urgente, então tá. Então agora eu vejo. Agora eu mexo. E por último, aquilo que não é nem urgente nem importante. Mas para isso você precisa ter os seus valores também. Você precisa impor seus valores em tudo aquilo que está na sua vida. Seus relacionamentos, sua casa, seu trabalho e assim por diante. Tá bom? Bom, espero que esse vídeo aqui traga uns insights para vocês, assim, pra vocês começarem a trilhar. Sempre lembre disso, gente. Viver com tranquilidade, ter uma vida com tranquilidade, não é do dia para noite, é uma construção. É uma coisa que você vai começar hoje, é uma sementinha que você planta hoje, e aos pouquinhos ela vai crescendo. Você vai ter uma vida mais tranquila com o passar do tempo, tá bom? Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!